Fala galera, aqui quem fala é o Teacher Caio Pereira, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero estar falando de um assunto muito importante, caso você queira aprender inglês, que é a importância do mindset no aprendizado de idiomas. E por que é importante você ter conhecimento sobre o que eu vou estar falando, abordando nesse vídeo. Porque caso você não tenha o mindset correto, existe uma grande probabilidade de você não aprender o idioma, ou também parar ou desistir no meio do caminho. Então, eu te convido a assistir o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá ok? Pois bem, antes de eu estar abordando este tema, eu queria convidar você para estar se inscrevendo no meu canal, ativar as notificações de novos vídeos e compartilhar com mais pessoas, tá ok? Show de bola. Vamos lá então. Primeiro, vamos definir então o que é mindset. Mindset são crenças, conceitos e pensamentos que você tem sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. E no caso de aprendizado de idiomas, é aquilo que você pensa sobre inglês, sobre aprender uma nova língua, sobre aprender este idioma. Pois bem, veja bem, mindset, que é conceitos, pensamentos e crenças, no que diz a respeito a aprender idioma, se você não tiver o mindset correto, o teu aprendizado pode ser comprometido. E, no caso de ter um mindset sobre o inglês, é aquilo que você pensa sobre aprender o idioma, sobre aquilo que você acha sobre aprender o idioma. E existem mindsets que podem comprometer você a aprender esta língua, que são crenças limitantes, são conceitos limitantes que, caso você tiver, vai te prejudicar. E quais são esses tipos de crenças, esses tipos de mindset que pode te comprometer? Vamos lá por exemplos. Eu não consigo, eu não posso, inglês é difícil. Esses são alguns exemplos que são tipos de mindset, que são tipos de crenças limitantes que pode te prejudicar. E por quê? Porque, veja bem, segundo a neurociência, segundo estudiosos, o nosso subconsciente, ele não sabe diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é real e o que não é. Portanto, quando você tem esses tipos de mindset, esses tipos de crença limitante, e você já parte do pressuposto de que eu não consigo, eu não posso, inglês é difícil, e por aí vai, esses tipos de crenças limitantes que o nosso subconsciente não sabe diferenciar e que está enraizado em você, vai fazer com que você, então, impeça ou te prejudique no aprender idiomas, porque as nossas ações, ela vai se basear nesses tipos de crença que está enraizada no nosso subconsciente. Portanto, para que você possa aprender inglês, para que você possa aprender um novo idioma, é necessário, primeiramente, que você mude o seu mindset, mude os seus conceitos e tenha um mindset correto. E quais são os tipos de mindset? Você deve trocar esses tipos de mindset, esses tipos de crenças limitantes para o correto. Se você diz, eu não consigo, você então muda para eu consigo. Se eu não posso, você muda para eu posso. Inglês é difícil, você deve então mudar isso para, não, inglês eu consigo aprender. Então esses são os tipos de conceitos e mindset que você deve mudar para aprender um novo idioma. Você quer ver um exemplo só? Segundo os japoneses, existe uma crença em relação aos japoneses que eles dizem o seguinte: se ninguém consegue fazer determinada coisa, ou realizar determinada coisa, eu vou ser o primeiro a conseguir. O brasileiro já pensa o seguinte: se ninguém consegue fazer determinada coisa ou realizar determinada tarefa, eu também não posso. Então veja bem, o exemplo e tipo de mindset que um japonês tem e um brasileiro tem. Totalmente diferente, totalmente oposto. E não é à toa que o povo japonês são considerados um dos povos mais inteligentes do mundo, de QI alto e que tira boas e excelentes notas. Então, esse é o tipo de mindset que você deve ter em relação a aprender
o inglês ou qualquer outro idioma. Você quer ver outro exemplo bem claro que aconteceu na minha vida? Eu também tinha esses tipos de mindset, esses tipos de crenças limitantes que me impediam de aprender o inglês. Eu lembro que lá por volta dos meus 20, 22 anos, até na adolescência, para mim o inglês era algo difícil de se aprender, era algo inacessível, porque eu tinha a crença e pensamento, conceitos de que inglês, para aprender, era somente pessoas inteligentes, ou pessoas ricas que podiam pagar um curso ou fazer um intercâmbio, ou uma pessoa que está matriculada num curso e outras coisas. Então esse era o tipo de mindset, o tipo de crença limitante que eu tinha. E o resultado disso é que eu nunca me dispôs a aprender essa língua, porque eu já partia do pressuposto que o inglês é difícil, que eu não posso, que o inglês é para pessoa rica, que pode pagar para ir fazer um intercâmbio, ou pagar um curso caro. Enfim, esse era o tipo de crença limitante que eu tinha. Mas isso mudou quando, um certo dia, eu estava na casa dos amigos, então, de repente, meu amigo para de conversar comigo, ele tira o celular do bolso e começa a conversar com gringos, com americanos no WhatsApp. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão surpreendido, porque era um amigo, aliás, este amigo é o Roberto Caverforte, forte abraço, e ele então, naquela hora, naquela situação, ele pegou o celular do bolso e começou a conversar em inglês. E como a gente sempre foi amigo, sempre andou junto, essa foi a primeira vez que eu vi ele falando inglês, e aquilo me impactou de tal forma que eu cheguei a perguntar para ele, como assim, você sabe falar inglês? Você fez algum curso? Como você aprendeu? Então ele falou, não, eu nunca estudei pagando curso, eu aprendi sozinho, procurando dicionário, assistindo, e essa foi a forma que ele aprendeu. Então quando eu ouvi este relato, eu fiquei tão maravilhado, tão impactado, que isso eu trouxe para mim, para minha vida. Então aquela mindset, aquela crença que eu tinha a respeito do inglês mudou, porque quando eu ouvi meu amigo falando e eu vi que ele conseguiu, eu apliquei na minha vida e disse, eu também consigo, eu também posso. Então, em questões de segundo, meu mindset, que era crença limitante, foi mudado para um mindset correto, que é eu posso, eu consigo, eu também vou aprender. Então, depois que o meu mindset foi mudado, eu lembro que na mesma semana, se não me engano, eu, então, acordei de um belo dia e comecei a aprender inglês. Eu fucei na internet, fucei no YouTube e comecei a aprender inglês por conta própria. E depois, então, em um curto período de tempo, eu aprendi inglês. E hoje eu falo fluentemente. Mas veja, eu só fui capaz de aprender inglês, de estudar inglês e não desistir no meio do caminho quando eu mudei o meu mindset. Foi quando essa crença limitante que eu tinha foi mudado para a crença correta e que você também deve ter. Tá ok? Bom, sabendo disso, sobre que o mindset, se a gente tiver um mindset correto, tiver crenças limitantes, isso pode te prejudicar no meio do caminho, pode fazer você desistir no meio do caminho, porque você, tendo esse mindset, vai ser um pressuposto, um conceito que você vai ter enraizado no seu subconsciente, e isso vai fazer com que suas ações sejam diferentes em relação ao idioma. Pode desistir no meio do caminho, pode achar que não consegue, entre outras coisas. Então, sabendo disso, que você deve mudar esse mindset, existe também um fator primordial que é necessário você ter, que é o lado emocional de aprender este idioma, que é aprender esta língua. O lado psicológico a gente já sabe, que é ter o mindset correto. Agora, um fator primordial que também você deve ter é o lado emocional. O que você sente em relação ao idioma? Qual o sentimento que você tem em relação a aprender inglês? Você gosta desse idioma? Você tem paixão por esse idioma? Esse idioma é algo que você sempre teve vontade de aprender? Por causa da cultura, dos filmes que você assistia na adolescência, porque você acha bonito conversar nesse idioma e ver pessoas que têm essa língua oficial e que fala inglês. O que você sente em relação ao idioma? Você gosta, você tem paixão, você sempre teve esse gosto pelo idioma? Esse é um lado primordial que também você deve ter, o sentimento. Por quê? Porque essas duas coisas
o lado psicológico, que é o mindset, e o lado emocional, vai ser o combustível, vai ser a gasolina que vai fazer você perseverar e estudar o idioma e não desistir no meio do caminho, porque você já tem o mindset trabalhado e o seu lado emocional está correto. Por quê? Veja bem, eu já vi muitas pessoas desistir de aprender inglês, de parar de aprender inglês, por causa que ela não tem um mindset correto e também o lado emocional dela, sentimental em relação ao idioma, não está correto. Porque muitas pessoas, quando vão aprender inglês, aprende talvez porque recebeu uma promoção no trabalho, em determinado cargo exige o idioma, porque o patrão está pedindo, a empresa está pedindo. No caso de jovem adolescente, é a mãe que colocou o filho na escola, mas ele por si próprio, ele não está indo mais por obrigação e não porque ele gosta realmente desse idioma. Então veja bem, as pessoas que desistem, geralmente, o lado emocional dela não está correto, porque é mais por obrigação, ou visa lucro, visa ter um cargo bom. Aí quando ela se depara com uma certa dificuldade de idioma, porque todo idioma tem a sua dificuldade de aprender, ela vai procrastinar. E como ela tem um mindset não trabalhado, ela vai desistir e parar no meio do caminho. Então o lado psicológico e o lado emocional é de suma importância. Tá ok? Então se você está assistindo esse vídeo e está vendo que você precisa melhorar tanto o seu lado mindset, o seu lado psicológico, que precisa ser mudado, e você está se identificando, isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. Tá ok? Não apenas tendo conhecimento do que eu estou dizendo, mas também sabendo como funciona o nosso cérebro na aprendizagem de idiomas, sabendo qual os mecanismos que o nosso cérebro utiliza para aprender inglês. E para isso, eu fiz um vídeo totalmente gratuito, onde eu explico e mostro o poder do nosso cérebro para aprender idiomas e também ensino métodos da neurociência para você estar aprendendo. Então, você conciliando com este vídeo que você acabou de aprender, sabendo o que é o mindset, o que é crenças limitantes, o lado psicológico, o lado emocional, e também com este vídeo que eu vou estar ensinando a respeito do nosso cérebro, é capaz, então, de você já estar preparado e bem trabalhado para, então, começar a aprender idioma, tá ok? O link deste vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição. Assista esse vídeo para você entender como funciona o seu cérebro e você, então, tenho certeza que você vai, então, alcançar a tão sonhada fluência no idioma, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, eu tenha sido claro. E go ahead, don't give up. Não desista, tá ok?